Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 31. Chegamos agora a um dos pontos altos aqui de toda a parte de mecânica, que é a teoria da relatividade, tá? Nós vimos ao longo desse ano, né, que toda a mecânica newtoniana ela foi importante porque ela juntou, né, os movimentos terrestres com os movimentos celestiais, tá? E com isso a sua teoria da gravitação foi amplamente aceita, então ela conseguia descrever com muita precisão todos os nossos fenômenos do cotidiano, tá? Mas assim, sempre tem alguns casos onde alguns algumas pessoas vêm a longe, né? Vêm além. E esse foi o caso do Einstein, né? Então ele conseguiu encontrar uma brecha, né? E provar as limitações da mecânica newtoniana e com a sua teoria da relatividade, tá? Então, nossa história começa, né? Logo no início do século 21, né? Logo na virada mesmo, em 1901, o Lord Kelvin, ele era um cientista renomado, ele era o presidente da Royal Society, e ele deu um discurso que ele falou assim: a física só apresenta duas nuvenzinhas, né, no céu límpido da física. É um boato ainda se ele disse exatamente essas palavras, mas o que ele quis dizer é o seguinte: que nessa época, né, em 1900, toda a mecânica newtoniana já estava estabelecida, a termodinâmica já estava muito bem também estabelecida com suas leis, né, promovendo a primeira revolução industrial, e o eletromagnetismo de Maxwell, que a gente vai estudar, né, também já estava muito bem estabelecido e promovendo a segunda revolução industrial de tecnologias, né? Então, ou seja, a física, ele quis dizer assim que a física já estava toda descoberta, né? A natureza já tinha sido revelada, e só tinha dois probleminhas pequenos que precisavam ser resolvidos. Um dos problemas é a radiação de corpo negro. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor no segundo ano, né? Mas aí quem resolveu esse problema foi o Max Planck. E o outro problema era a detecção do éter, que aí foi um dos prováveis, né, origens dos pensamentos de Albert Einstein. A questão é que essas duas nuvenzinhas, elas originaram uma tempestade, uma revolução nas ideias da física, e com isso a gente começa uma fase da ciência que é a era da física moderna, tá? Bom, então nessa aula eu vou focar então na parte da teoria da relatividade, então convido vocês a posteriormente no segundo ano a gente vai estudar um pouquinho mais das características da física quântica. O problema do éter é o seguinte, que na teoria de eletromagnética de Maxwell tinha esse pensamento, né, que a luz era uma onda eletromagnética e já se sabia que as ondas se propagavam em um meio, onda mecânica, onda sonora, onda na água, né? Então, qual seria o meio que as ondas eletromagnéticas se propagariam? E aí vieram com a ideia do éter. Na verdade, a ideia do éter já é bem antiga, desde Aristóteles, né, que ele falava que tinha os quatro elementos, e o éter seria o quinto elemento que regia aí o movimento celestial, tá? É, e aí Newton também já conjecturava a existência desse éter, né, que permearia o espaço, tá? E veja que depois a gente vai ver que o Lorenz e Poincaré, dois matemáticos importantes, eles reformularam as equações de Maxwell justamente com as ideias do éter, da existência do éter, tá? Mas enfim, a ideia do éter ela precisaria ser comprovada, tá? Ela não atrapalharia as equações da teoria eletromagnética de Maxwell, mas precisava ser identificada. E uma das conjecturas era a existência de ventos de éter, né? Ou seja, o éter se moveria em relação a um referencial em repouso, e aí você conseguiria medir isso. Quem tentou fazer esse experimento foi Michelson e Morley, dois americanos, tá? E o experimento deles baseava num fenômeno de interferência, tá? Ou seja, eles jogavam laser, batia num espelho e voltava, né? Até um outro detector aqui. E aí tinha um outro laser aqui que também voltava. Ou seja, a diferença de caminho esses dois espelhos, né? Você conseguia observar uma figura de interferência aqui. Nós vamos estudar a interferência lá no terceiro ano. Mas a ideia aqui é o seguinte: esse sistema ele era posicionado numa determinada direção, depois virado, né, de um ângulo de alguns graus. E com isso, se você tivesse a existência do éter, você conseguiria medir um deslocamento das franjas, tá? Bom, mas enfim, era um experimento muito preciso para a época, né? Mas ele deu errado porque justamente eles não conseguiram observar mudanças na posição das franjas, tá?
E isso foi um balde de água aí na detecção do éter, tá? Mas a questão é o seguinte, antes de nós também entendermos, né, por que que tinha essa questão de você conseguir medir o éter em relação a um referencial, na verdade, nós já havíamos estudado um pouco de relatividade, mas era a relatividade de Galileu. Era aquela questão de movimento relativo, né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um objeto, né, se movendo, tá? Com uma velocidade v, é, e aí o referencial onde ele está se movendo em relação a um outro referencial R. Então eu tenho um referencial R' se movendo em torno de um referencial R. Para ficar mais clara a situação, né? Imagine que você está dentro de um carro em movimento e você joga uma bolinha para cima. Então você está vendo essa bolinha no seu referencial do carro, né? O carro está tudo parado. Então você está jogando a bolinha, ela está subindo e descendo, tá? Então você mede a velocidade da bolinha e tudo mais. Então você está num referencial que para você está parado, mas para alguém lá na estrada, você, a bolinha e o carro estão se movendo. Então o referencial do observador na estrada está em repouso e você está no referencial em movimento. Essa é a ideia da relatividade, de mudanças de referenciais inerciais, tá? Então, o Galileu já imaginava, né, como que ocorreria essa transformação é, de sistemas de referência, né? Então é o seguinte. Então, novamente, voltando à figura aqui, eu tenho um sistema de referência R', vamos considerar somente o eixo X', né? O eixo horizontal. E eu tenho uma partícula em movimento U, está aqui representada nessa figura, tá? E aí esse sistema na verdade, desculpa, a velocidade da partícula é v'. O sistema de referência R' está se movendo com uma velocidade u em relação ao sistema de referência inercial R. Então é o seguinte, você consegue mostrar que a posição x' dessa partícula P aqui no referencial R', ela depende da posição x dessa partícula no referencial R, tá? Então, assim, ó, imagina, esse sistema de referência R mede uma distância dele de 1 metro. Então, qual que é a distância medida por esse observador aqui nesse sistema R'? Então, a posição em R' vai depender da posição em R menos essa velocidade do referencial, né? Porque esse referencial R' está se movendo, vezes o t. E uma característica muito forte aqui da relatividade galileana é que o tempo ele é absoluto. O Newton já falava disso. O tempo ele é uma coisa absoluta que flui somente em uma determinada direção, independentemente dos fenômenos físicos que ocorrem. Então, o tempo aqui é sempre igual nos dois referenciais. E aí, a transformação de velocidade de Galileu é a nossa velocidade relativa, né? Então, a velocidade relativa é a velocidade calculada, né, pelo observador em P aqui, tá? Nesse referencial R', é a velocidade dele no referencial R mais a velocidade relativa, né? É aquela questão que a gente já viu na aula de movimento relativo, né? Se você está em um carro na mesma direção que um outro, né? É como se você tivesse repouso e o carro com movimento relativo, né? Então, se você tem um movimento os dois estão no mesmo movimento, você vai subtrair a sua velocidade para calcular a velocidade relativa. Se os dois estiverem se encontrando, você vai somar suas velocidades, tá bom? Então, aqui a questão de velocidades é simplesmente aquele movimento relativo que nós já vimos, tá? Mas o mais importante, então, são as transformações de Galileu. O tempo é absoluto e você tem, então, uma transformação entre referenciais inerciais, a posição de um referencial para o outro, tá? Bom, mas justamente, né, isso daqui que acontece. A transformação de Galileu, ela deixava as equações de Newton invariantes. O que significa isso? Que força resultante igual a massa vezes aceleração vale para os dois referenciais, né? Para o referencial dentro lá do sistema R' em movimento e para aquele observador lá na estrada que está parado. Então, os dois vão enxergar a mesma força, tá? Lembre-se que referencial inercial não tem aceleração entre os referenciais, é um movimento constante, tá? Mas o que acontece? Então, a mecânica newtoniana ela ficava invariante com as transformações de Galileu, mas a teoria de Maxwell eletromagnética não. Então você tinha um problema aí. Um dos dois estava errado, ou não é errado, estava incompleto, tá? Aí o Einstein, ele era
ele trabalhava no escritório de patentes, tá? Lá da Suíça. E, e assim, ele tinha várias ideias, né? Ele fazia muitos experimentos mentais, né? Ele começava a imaginar situações onde a gente não conseguiria reproduzir experimentalmente, né? E aí, uma dessas alusões, ele começou a imaginar sobre a velocidade da luz, o que nós enxergaríamos se viajássemos junto com a luz na mesma velocidade, né? Que forma teria, enfim. E aí ele se deparou com esse problema, né, das mudanças de transformação. Na verdade, na época dele, né, nós vamos ver aqui o Poincaré e o Lorentz, eles já tinham encontrado qual era a transformação que mantinha as equações de Maxwell invariantes. Isso já tinha sido feito matematicamente. Mas eles não interpretaram isso como uma realidade física. Então, a questão do Einstein aqui é que ele conseguiu explicar esse tipo de transformação de modo simples e deu uma explicação física para isso. Então, os outros matemáticos eles não acreditavam que isso daí seria físico, somente um problema de matemática, mas o Einstein então ele foi além, tá? Bom, mas, enfim, vocês podem consultar depois a biografia do Einstein, é muito interessante, mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: 1905 é considerado o ano milagroso do Einstein, porque em um ano ele publicou 5 artigos que mexeram muito, abalaram muito a ciência, tá? Um deles é o movimento browniano, isso aqui depois vocês podem pesquisar um pouquinho melhor, a gente vai ver alguma coisinha disso ano que vem. Efeito fotoelétrico, e foi o que ele ganhou o Nobel, tá? Foi pelo efeito fotoelétrico. E os outros artigos foi relacionando só a teoria da relatividade, tá? Então aqui a gente vai focar somente na teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein, ela é de duas formas, né? Uma é a especial restrita, que foi essa que ele publicou no Ano Milagroso, tá? E a outra é a teoria da relatividade geral. Vamos falar primeiramente da teoria da relatividade especial, tá? Que ele lidou com esse problema de transformações. Então veja que ele é limitado somente a sistemas de referência inercial. Então, lembre, a gente já falou o que é um referencial inercial lá quando nós detalhamos as equações de Newton. São referenciais que ou estão em repouso ou estão se movendo com uma velocidade constante. Lembra aquela velocidade U de R para R', né? Então, é uma velocidade constante. Se eu tiver um sistema acelerado, né, a gente viu que as equações de Newton não servem, mas aí o Einstein ele deu uma contribuição também, ele estendeu a sua teoria da relatividade para quando você tem sistemas não inerciais acelerados, mas isso a gente vai ver depois, tá? Vamos limitar então aqui a referenciais inerciais. Então, toda a relatividade especial de Einstein, ela é limitada a 2 postulados, tá? E esses 2 postulados simples que você chega com todas aquelas transformações que o Lorentz e o Poincaré fez. Então, o primeiro postulado, as leis da física são invariantes em referenciais inerciais. O que significa isso? Qualquer lei da física, não somente a mecânica newtoniana, não somente o eletromagnetismo de Maxwell, mas qualquer lei da física, qualquer fenômeno físico, as leis são as mesmas, seja um referencial em repouso ou um referencial em movimento. Ou seja, as leis da física, né, são iguais para a pessoa que está dentro do carro em movimento, né, jogando uma bolinha para cima, fazendo qualquer tipo de experimento, para um observador em repouso na estrada. Então, as leis da física devem ser as mesmas. Esse é o primeiro postulado. Então, aquele problema lá da transformada de Galileu tem que ser resolvido. Segunda coisa, a velocidade da luz ele toma como um valor absoluto, ou seja, ela é a mesma em qualquer referencial. Então, imagina, se você quer medir a velocidade da luz dentro do carro em movimento, um carro muito rápido, você vai medir o mesmo valor que a pessoa lá na estrada. Não importa se você está em movimento, um referencial em movimento ou parado, tá? Então, com esses 2 postulados, o Einstein basicamente ele muda toda a mecânica newtoniana, tá? Então, agora nós voltamos àquele problema da transformação de sistemas de referência, né? Como eu falei, o Lorentz, ele já tinha encontrado que tipo de transformação, né, você precisava para manter as equações de Maxwell invariantes, tá? E era essa transformação. Então, novamente, nós temos aquele problema do referencial, aqui eu vou chamar de S' em movimento com velocidade v em relação ao referencial S.
Então, eu estou medindo a posição de uma partícula nesse referencial S', e eu quero saber, né, ou vice-versa, né, eu estou medindo a posição no referencial S e quero saber a posição dessa partícula no referencial S'. Qual que é a transformação que eu preciso fazer? Então, a transformação de Lorentz, ela envolve um fator gama, que é chamado de fator de Lorentz, e ele é dado por 1 sobre raiz, né? Todo esse termo aqui, mas ele vem justamente para, de forma matemática, raiz de 1 mais U ao quadrado. Esse U é a velocidade do sistema de referência. Aqui eu chamei de V, mas é esse U aqui, dividido por C ao quadrado, né? Então você vê aqui que é importante, porque isso daqui ele limita a velocidade máxima para a velocidade da luz. Então nada pode ter uma velocidade maior que a velocidade da luz, porque você vê que esse fator gama aqui ele tende ao infinito, né? Quando chega próximo aqui da velocidade da luz, tá? Então você tem aqui um fator gama que ele aumenta cada vez mais com a velocidade da luz, tá? Então aqui agora você tem um limite de velocidade. Qualquer corpo massivo, ele não pode ter velocidade maior que a velocidade da luz. Bom, com isso em mente, então a transformada de Lorentz, de x, a posição da partícula no referencial S' vai ser o fator gama, né? E aí vezes aqui um fator que lembra muito a transformada de Galileu. É x menos a posição na partícula no referencial S, né? Menos U vezes T, e o U é a velocidade do referencial, tá? Mas o interessante é que agora o tempo não é absoluto. O tempo ele muda também. Então o tempo aqui no referencial S', ele vai mudar também com, com os parâmetros aqui do referencial S. Bom, o que vale mais a pena dizer que é o seguinte: o fator gama ele é adimensional, é um número puro, tá? E aí você vê então aqui que a posição e o tempo você não consegue mais separar. O tempo lá para Newton, né, era uma variável absoluta, ela não alterava. Aqui não. Então você vê que o tempo ele depende da posição e da velocidade. Então aqui é muito importante que depois o Einstein ele junta então o espaço-tempo numa grandeza só. Então você tem ali um universo seria então um mundo em 4 dimensões, né? Onde você tem as 3 dimensões de posição, né? Altura, largura e comprimento, né? E o tempo como a quarta grandeza, né? Então é inseparável, o tempo já não é mais absoluto, tá? Bom, mas aqui é o seguinte, aquela transformada de Lorentz, juntamente com a concepção lá dos postulados de Einstein, ele, como resultado, ele dá alguns fenômenos bem interessantes, que aqui foi a questão do Einstein, que ele interpretou isso como realidade, como um fenômeno físico mesmo, tá? O primeiro deles é totalmente fora do senso comum. Vocês vão ver que esses fenômenos só vão ocorrer quando você estiver viajando a velocidades próximas à velocidade da luz. Porque esse fator de Lorentz, se você tiver numa velocidade muito abaixo da velocidade da luz, isso aqui vai ser próximo de zero. Então essa raiz vai dar 1 sobre 1, você volta ali na transformada de Galileu, tá? Então essa questão dos fenômenos da relatividade de Einstein só vão ser notáveis quando você estiver viajando numa velocidade muito alta. Então o primeiro deles é a contração do comprimento. A contração do comprimento ele acontece o seguinte: imagine então que você tem um trem, que é o nosso sistema de referência R', né? E aí você tem aqui um observador dentro do trem, ele está se movendo com uma velocidade de U, né? E você está observando uma barra no chão, uma barra de, sei lá, 1 metro, enfim. E aí você mede essa barra. Só que é o seguinte, o observador lá na estação, ele vai medir essa mesma barra em movimento e vai medir um valor diferente. Isso daqui naturalmente sai daquelas transformadas de Lorentz, tá? Mas aqui é o seguinte, então, para o observador aqui fora, ele vai observar a barra se contraindo, ou seja, ele vai observar um tamanho menor do que realmente é. Então, isso a gente chama de contração do comprimento, tá? Isso ocorre mesmo. Então, ou seja, esse tamanho da barra, que é medido pelo observador aqui, que a barra está em repouso em relação ao observador, ele é chamado de comprimento próprio, ou comprimento de repouso da barra. Então, o comprimento é L0, observada por um observador que vê a barra parada, tá?
Para o observador aqui fora, que ele está vendo a barra em movimento, então o comprimento que ele vai ver L vai ser o comprimento próprio dividido pelo fator de Lorentz. E como o fator de Lorentz é maior que 1, então você vê que ele sempre vai medir uma velocidade, um comprimento menor do que realmente é. Tá? Isso daqui tem inúmeras aplicações, já foi detectado, enfim. Então, é um dos fenômenos aí que a relatividade nos traz que a mecânica newtoniana não prevê. Tá? Outra coisa, dilatação do tempo, é a mesma ideia, né? Imagine que tem uma lanterna, aquela mesmo trem, né, em movimento, e aí você tem um observador aqui dentro do trem, então ele vai ver uma linha reta, né? Vai subir, vai bater num espelho no teto e vai voltar. Mas um observador aqui, né, parado na estação, ele vai ver a luz fazendo um triângulo, né? Não uma reta subir e descer. Ou seja, a luz ela vai viajar mais. Ou seja, o tempo que esse observador dentro do trem vai medir para a luz subir e descer é chamada de tempo próprio, tá? Que é medido em relação referencial em repouso. Mas o observador aqui fora, né, do trem, ele vai medir então o tempo que vai ser dilatado, ou seja, o relógio dele vai andar mais devagar. Então, o tempo que ele vai medir vai ser o fator gama vezes o tempo próprio, tá? Isso daqui já foi medido também com vários relógios atômicos e tudo mais, e é real. A dilatação do tempo é real. Inclusive, há um paradoxo chamado paradoxo dos gêmeos, que fala mais ou menos assim: você tem dois gêmeos na Terra, um deles realiza uma viagem espacial por alguns anos, tá? E aí, com uma velocidade próxima à velocidade da luz. Quando ele volta, o seu irmão que ficou na Terra ficou mais velho que ele. E a resposta disso é justamente porque ele viajou no futuro, né? Então, o tempo dele dilatou, tá? Mas eu não vou dar muito se aprofundar no paradoxo dos gêmeos, vocês podem pesquisar depois na internet. E o outro efeito, o terceiro efeito interessantíssimo da relatividade restrita é a simultaneidade. Porque imagina se eu tivesse colocado dois espelhos aqui nesse trem, né? E aí eu meço, né? Eu coloco uma lâmpada aqui e eu meço o tempo necessário para a luz ir e voltar nos dois espelhos. Então, se eu estiver dentro do trem, eu vou ver aqueles fenômenos simultâneos, tá? Mas, por conta da contração do comprimento, da dilatação do tempo, o observador aqui fora, ele não vê isso como simultâneos, ou seja, a simultaneidade de eventos depende do referencial. Isso é uma coisa que na mecânica newtoniana não acontecia, né? Ou seja, se dois eventos são simultâneos num referencial, para Einstein, eles não podem não ser simultâneos em outro referencial. É uma coisa até não muito fácil de visualizar, né? Como que, por exemplo, eu vou ver evento, eu estou dizendo uma coisa geral, né? Imagina assim, a hora de você acordar, enfim, você vê numa pessoa acordando ou você vê numa pessoa pulando, num referencial, pode ser que no outro você não vai ver esse evento ocorrendo sincronamente, tá? Mas são fenômenos reais, essa é a grande contribuição de Einstein. Bom, e aí aquela composição de velocidades, tá? Que lembra lá que a gente usava movimento relativo, né, para compor as velocidades entre referenciais. Aqui eu vou usar uma relação mais complexa, que também vem da transformada de Lorentz, mas assim, a velocidade v observada por um observador fora do trem, né? Imagina que você está dentro do trem, né, nesse referencial R', e você tem alguma coisa se movendo, ou enfim, você vê uma bola se movendo com velocidade v'. Então, qual que é a velocidade que o observador aqui na estação ele vai ver? A transformação é a seguinte: a velocidade v que o observador lá na estação vai ver vai ser v', que é a velocidade medida para o observador lá dentro do trem, mais a velocidade u, que é a velocidade do referencial, a velocidade do trem, tá? Dividido por 1 mais multiplicar essas duas velocidades dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então você vê que aqui é totalmente contrário aquele movimento relativo, né, a composição de velocidades que nós vimos, tá? Então é bem interessante aqui a composição de velocidades relativística. E assim, como nós mudamos a cinemática, né, com a relatividade, nós vamos mudar também a dinâmica. Então, por exemplo,
A massa do objeto, ela também vai depender da velocidade. Lá para Newton, você tinha uma massa que era uma constante do objeto. Aqui não. A massa ela vai aumentando conforme você for ficando mais veloz. Isso também dá um limite para qual é a velocidade que nós conseguimos atingir, ou seja, você tem que gastar mais energia para acelerar cada vez mais o seu objeto, né? Então, a massa vai ser dada por uma massa de repouso m0, que é aquela massa quando o objeto está em repouso, tá? Vezes o fator gama, o fator de Lorentz. A quantidade de movimento também vai ser alterada, porque antes a gente tinha massa vezes velocidade, né? Agora aqui nós vamos ter o fator gama vezes a massa de repouso vezes a velocidade da partícula. Então, aqui novamente também, é, a quantidade de movimento ela aumenta, né? De acordo com cada vez que você for mais rápido, tá bom? Então você vê aqui, compara lá com a mecânica newtoniana. A energia relativística também, você vai ter uma energia cinética dada pela massa de repouso c ao quadrado vezes esse fator de Lorentz. A energia total vai ser dada por uma contribuição aqui que é energia de repouso mais energia cinética, tá? E aí aqui o Einstein ele coloca uma coisa, né, que é muito usada em física nuclear, que é a energia de repouso, ou seja, essa é uma famosa equação dele, né? Está aqui embaixo, ou seja, a energia de repouso de um objeto sem se mover nada, ele tem uma energia que é proveniente da sua massa. Então aqui é importante que ele fala que a energia de repouso é igual a massa de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, massa pode ser transformada em energia. Isso é uma grande contribuição que é usado realmente em física nuclear. O Sol ele transforma energia usando fusão. Todos os fenômenos de fusão, fissão envolvem massas de repouso, tá? Então, inclusive busca-se muito, né, formas de trabalhar com essa massa de repouso para você produzir energia, porque é uma produção de energia muito eficiente, muito potencial para dar grandes quantidades de energia com valores de massa muito pequenos, tá? Bom, então nós vimos a velocidade, a teoria da relatividade restrita, e aqui vale a pena a gente somente pincelar um pouquinho da relatividade geral. Então, como eu falei, relatividade geral, ela envolve sistemas não inerciais, sistemas acelerados, né? E o grande pilar dessa teoria da relatividade geral é o princípio da equivalência. O Einstein, novamente com seus Gentanken, né, que é os seus experimentos mentais, ele postulou o seguinte: o cara no elevador, né, se ele está em movimento, subindo ou descendo em movimento uniforme, ele não sabe se o elevador está parado ou em movimento. Mas quando o elevador ele desce ou sobe acelerado, ele sente uma força. Então, ou seja, a ideia do Einstein é que com a aceleração você consegue fazer fenômenos equivalentes à ação da gravidade. Ou seja, a gravidade e a aceleração seriam coisas equivalentes, tá? E aí, com aquela mesma ideia do espaço-tempo, então, ele interpretou a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo. Então, você tinha lá o espaço-tempo plano, né, euclidiano, só que aí a gravidade, então, ela curva esse espaço-tempo. E com isso você explica todos aqueles fenômenos de contração do comprimento, dilatação do tempo e tudo mais, tá? E aí esse espaço curvo, nós analisamos um diagrama de Minkowski, né, são esses cones de luz e tudo mais. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas é uma forma de você interpretar todos os fenômenos, né, que ocorreram no passado, no futuro e no presente, em termos aí de qual é a velocidade que você está trafegando, né? E essa curvatura do espaço-tempo, geralmente as equações da relatividade geral são equações muito complexas que envolvem tensores, né, quadrupolares. A gente não vai entrar nesses detalhes, né? Mas o interessante são as previsões, porque essa curvatura do espaço-tempo naturalmente sai das equações da relatividade geral, mas é assim, cada vez mais, quanto mais massivo é o objeto, mais é a curvatura do espaço-tempo, tá? E aí é engraçado que a mecânica newtoniana, ela deu conta, né, de você descrever as órbitas de vários planetas do sistema solar. Inclusive, você conseguiu descobrir, a história mostra, né, nós conseguimos descobrir planetas, Netuno, Urano, enfim, somente com as equações de Newton. Mas um problema recorrente é a órbita de Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol.
a órbita dele não bate muito com a mecânica newtoniana. Aí tentaram-se várias formas, né, de corrigir essa órbita, mas o fato é que, com a teoria da relatividade geral de Einstein, essa curvatura do espaço-tempo, né, você consegue corrigir a órbita de Mercúrio, você consegue simular a órbita de Mercúrio. Então, esse é um dos primeiros trunfos, né, a favor da relatividade geral de Einstein. Mas, assim, essa curvatura precisava ainda ser comprovada, e ela foi comprovada, inclusive no Brasil, né, no Ceará, em Sobral, em 1919, com o famoso eclipse, porque eles queriam medir a posição de uma estrela, né, durante o eclipse, onde você tem menos luminosidade. Então eles mediram na África e em Sobral e depois compararam, né, a paralaxe, e aí foi comprovado. Então é legal que o Brasil ele deu uma contribuição importante para a comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein. E aí teve outras previsões que só foram sido comprovadas até recentemente, né? Por exemplo, os buracos negros. Buracos negros já anos antes, né, no século XIX, já havia sido predito a existência de corpos desse tipo, né, onde a velocidade de escape seria igual à velocidade da luz, né? Mas com a teoria da relatividade geral de Einstein, né, essa ideia de curvatura de espaço-tempo, os buracos negros eles surgem naturalmente, inclusive com uma previsão de singularidade. E aí depois o Hawking ele prosseguiu com os estudos, né, a partir do trabalho de Einstein e tudo mais. Mas assim, os buracos negros só foram efetivamente, né, não digo vistos, né, porque só foi visto também recentemente, mas comprovados a existência somente na década de 70, né, com alguns observadores de Thorne. E também as ondas gravitacionais, que são ondas de curvatura do espaço-tempo, né, que ocorreriam quando você tem duas entidades cósmicas, né, seja buracos negros ou estrelas binárias, rotacionando entre si e causariam essa deformação. Então, aqui também só foi medido até recentemente em 2015, tá bom? Ou seja, tem mais previsões ainda que a gente só vai conseguir daqui para frente a observar, né? E tanto é por isso que o Einstein ele não ganhou o Nobel por conta da sua teoria da relatividade, porque era uma coisa muito à frente da sua época, né? O efeito fotoelétrico, sim, ele deu uma contribuição importantíssima para a mecânica quântica naquele período, mas a relatividade geral de Einstein, a gente só está conseguindo comprovar ela até recentemente. Então, ou seja, o Einstein era um cara fenomenal, muito além do seu tempo, tá? Pessoal, então é isso. Aqui eu só quis dar uma visão geral, né, da teoria de relatividade especial e geral de Einstein. E aqui é só uns exemplos para a gente entender melhor. Então, ó, considere uma barra em repouso, né, em relação ao sistema de referência R'. Ela se move em relação ao sistema de referência R, né, daqui da estação, com uma velocidade de 0,8 c. Então é normal aqui, quando a gente fala de velocidades muito altas, nós darmos em relação à velocidade da luz. Então isso é muito comum nessa área, né? Então, o comprimento da barra nesse sistema de referência é 1 metro. Então, é um comprimento próprio, porque ele está sendo medido por um observador dentro do trem. Eu quero saber qual que é o movimento dessa barra pelo observador aqui no trem, né? Na estação, observador no referencial R em repouso. Bom, então a gente vai usar essa relação, né? Só que a gente precisa calcular o fator de Lorentz. Eu vou colocar o valor de 1, então 0,8c. Eu encontro que o fator de gama de Lorentz é 5 terços. Aí eu vou calcular então o comprimento final da barra, que é aquele 1 metro é o comprimento próprio, né? Que ele foi medido pelo observador em repouso em relação à barra. Então eu encontro aí um valor de 0,6 metros. Então veja, a barra de 1 metro ela se contrai para 0,6 metros quando você é observado por um outro observador, tá? Outro exemplo, um foguete da Terra, né, ele parte com uma velocidade de 0,8 c em relação à Terra, transportando um astronauta. E aí essa viagem ele dura 3 anos, né? Então, pro astronauta, né, no relógio dele, lá dentro do foguete, durou 3 anos. Eu quero saber quanto dura essa viagem com o observador na Terra, tá? Então, aquela mesma ideia de paradoxo dos gêmeos, né? Mesma coisa, o fator de Lorentz vai ser 5 terços, né? Porque é o mesmo valor do exemplo passado. E a dilatação do tempo, ó, veja, o tempo próprio, aquele tempo medido pelo observador, né, no foguete, vezes o fator gama, então eu encontro 5 anos. Então veja como o tempo dilata.
O astronauta, ele vai medir 3 anos no relógio dele. Mas para quem ficou na Terra, a viagem vai durar 5 anos, tá? Isso daqui é bem exemplificado naquele filme Interestelar, tá? Aquela questão do buraco negro, os planetas que estão orbitando próximo do buraco negro. Vale a pena assistir quem tiver interesse, é bem legal, tá? E aqui um outro exemplo, ó, um trem se desloca com uma velocidade de 0,3c em relação ao solo. O objeto se move nesse sistema de referência com uma velocidade v' de 0,c. Eu quero saber a velocidade do objeto em relação ao solo. Então, eu vou usar a transformação de velocidades e vou calcular v, tá? Aí você vê que, por isso que é muito útil você dar os valores em termos de c, valores de velocidade em termos de c, porque aí as coisas vão se cancelar, fica bem mais fácil de trabalhar e você vai achar, então, uma velocidade relativa, né? Aproximadamente 0,70c, tá? Então você vê que aqui ele estava com v' de 0,5c, para o observador em repouso vai ser 0,70, né? Veja aqui como não dá para aplicar a composição de velocidades lá de Galileu, porque aqui a gente teria que somar, né? Seria 0,8c, mas para relatividade não é muito assim. Então, isso tem um valor totalmente diferente daquele da relatividade de Galileu, tá? Um outro exemplo aqui, agora envolvendo a dinâmica, né? Eu tenho qual a energia de repouso de 1 quilo de dinamite, tá? Aqui é bem interessante para a gente ter uma ordem de grandeza, né? Então, 1 quilo de dinamite, ó, eu vou usar a equação da relação de energia e massa, né, de repouso. Então, eu tenho 1 quilo, a velocidade da luz ao quadrado, eu vou achar 9 vezes 10 a 16 joules. É uma energia grande. Então, 1 quilo ali, dinamite produz tudo isso de energia. Agora, vamos comparar. A dinamite libera, né, 1,3 vezes 10 a terceira quilocalorias quando explode. Que porcentagem dessa energia é química, né? Porque essa explosão envolve energia química, não é aquela energia de repouso, né? Envolve você promover uma reação química que vai gerar calor, né? Veja, ele dá uns dados aqui de 1 caloria vale 4,18 joules, né? Então precisa multiplicar isso para transformar em joules e a velocidade da luz. Bom, essa energia de 1,310 a terceira quilocalorias, o quilo, ele equivale a 10 a terceira, é um fator de 1.000. Então, vou multiplicar 10 a terceira por 1.000, vai ficar 10 a sexta. O caloria é uma unidade de energia, que a gente vai ver em termodinâmica, né? Mas precisamos trabalhar no sistema internacional, então é 4,18 joules. É por isso que eu vou multiplicar por 4,18. Então, a quantidade de energia que eu vou ter quando você explode uma dinamite, né, por reação química, é da ordem de 10 a sexta. Agora, se eu comparar, então, aquela energia do repouso, né, da matéria de dinamite, você vê que é menor que 10 a menos 9%. A conclusão diz é o seguinte: a energia de repouso, aquela energia que você pode transformar em energia, ela é muito maior do que a energia química. Ou seja, por isso que aqui se procura muito fazer energia, né, nuclear, porque a taxa de energia que você tira é muito alta com pequenos pedaços de matéria, né? Então, aqui você produziria energia com uma eficiência muito elevada, tá? Então, superaria qualquer tipo de energia feita de forma renovável, energia eólica, energia solar, é, aquelas da a energia proveniente das hidrelétricas, tá? Então, você precisaria de pouco recurso para você produzir uma grande quantidade de energia, tá? Então, o impacto disso seria enorme. Só que tem riscos, né? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. A relatividade realmente é uma coisa extraordinária. Ela revolucionou a ciência, tá? E de certa forma, tudo aquilo que a gente estudou, né? Que é aquela mecânica newtoniana, de cinemática, de dinâmica, de energia, de trabalho, quantidade de movimento, impulso, tudo aquilo foi alterado quando veio as ideias de Einstein. Mas lembre-se, a teoria da relatividade de Einstein, ela somente vai funcionar num regime de altas velocidades, tá? Ou massas muito grandes, né? Que são os regimes de cosmologia, de gravitação. No nosso cotidiano, nós não precisamos usar muito a relatividade, porque nós estamos em baixa velocidade e baixa massa, tá? Então lembre-se disso. Por isso que para calcular a velocidade de um carro, eu não vou precisar usar a transformação de velocidades da relatividade, porque não são baixas velocidades, tá bom? Então, somente você precisa usar
em regimes de elevada massa e elevadas velocidades, tá? Pessoal, então é isso, muito obrigado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, na internet vocês conseguem achar grandes documentários, biografias, livros sobre isso, tá? É um assunto muito interessante que vale a pena vocês olharem com carinho. Muito obrigado. Com isso, nós estamos chegando ao final desse primeiro ano, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima.